Mais uma noite de chuva forte no Rio, né? Na capital, a região mais afetada foi a Zona Norte. Praça da Bandeira novamente ficou alagada. Quem acompanhou tudo durante a madrugada foi a repórter Fernanda Correia e o cinegrafista Moab Ferreira. Roda o VT. O temporal começou no final da noite e se estendeu pela madrugada. No Rio, ruas ficaram alagadas. Por causa do nível da água, este carro deu defeito. Ao descer para empurrar o veículo, o motorista pisa em falso e cai na água. Cenas que já viraram rotina em dias de chuva na Praça da Bandeira, na Zona Norte. Está uma vergonha. Como é que um estado desse quer promover tantos eventos, mas não tem estrutura? Aí os rios como é que estão? Alagando tudo, gente perdendo vida, gente perdendo propriedade. Daqui de cima da passarela a gente olha lá para baixo e o que a gente vê é muito lixo misturado à água suja, pessoas ilhadas nos bares e estabelecimentos que ainda estão abertos e quem tenta voltar para casa a essa hora da noite depois do trabalho é obrigado a andar no pouco pedaço de calçada ou na água suja. Toda vez que chove meia hora alaga tudo, a água entra e nós temos que fechar e ficar lavando. Teve tempo que chove 2 vezes na noite, a gente lava, atende, aí depois vem de novo, a gente tem que lavar de novo, é chover e acontecer isso. Esta família esperou a chuva dar uma trégua para deixar o restaurante. A água vinha até a metade da perna. Fazia onda e tudo. Funcionários da prefeitura chegaram a levar um bote para o ponto mais crítico. Bastaram alguns minutos de chuva para as ruas ficarem completamente alagadas e o trânsito, mesmo a essa hora da madrugada, completamente congestionado. Com medo de passar pelo rio que se formou aqui, muitos preferem parar e aguardar no acostamento a água baixar. Já esperei aqui o suficiente, estava muito mais cheio, já diminuiu bastante. Agora vamos ver, eu acho que agora eu passo. Os veículos também se arriscavam na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes da cidade. Só fico pensando aqui que as autoridades depois vão chegar e vão dizer, mas vai melhorar, espera, tenha paciência. É claro, né? É fácil falar isso porque não é a autoridade que vai pegar o rodo, que vai limpar de novo, não é a autoridade que vai perder a sua mercadoria, não é a autoridade que vai perder suas coisas dentro da sua própria casa, não é a autoridade que vai perder o seu carro, não é a autoridade que está levando lá, ó, um tombo dentro d'água, mergulhando dentro dessa água. Então é fácil pedir paciência, né? Porque lá no final das contas, nas contas finais, né, do órgão público, os impostos vão estar lá pagos, né? Então tá tudo bem, então vamos pedir paciência, principalmente a Praça da Bandeira, né? Não é verdade? Olha, em Niterói a situação ainda foi pior. Uma menina de 13 anos morreu após a queda de um muro no Morro do Palácio. Mônica Puga acompanhou tudo, o drama da família. Já falei sobre isso aqui na abertura do programa. E agora vamos à matéria, na reportagem na lente de Sérgio Colonese. Pode colocar. Ai, mãe, eu quero minha filha, tá doendo. Tá doendo, mãe. A mãe não suportou ver a filha morta. Ai, meu Deus, bota ela aqui, Lisa. Bota ela aqui. O velório de Júlia Gonçalves Damasceno, de apenas 13 anos de idade, foi marcado por momentos de desespero. A família parecia não acreditar que uma tragédia anunciada fizesse de vítima justamente a menina que cresceu no Morro do Palácio. Ninguém tomou providência de nada, gente. Só agora, depois que acontece, que eles vão fazer isso. Ai, eles não sabem, parece que não são mãe, não são pai, entendeu? É muito duro, meu Deus. Quebrar o muro que matou a menina é trabalho muito pesado. Júlia estudava e, quando tinha tempo, tomava conta das crianças que moram no Morro do Palácio, em Niterói. Quando a chuva forte caiu ontem à noite, ela estava com 2 pequenos. Júlia e as 2 crianças estavam passando por esse beco aqui no Morro do Palácio quando a chuva começou a cair forte. O muro, então, que já estava em risco, com mais ou menos 10 metros de comprimento e 5 metros de altura, caiu inteiro em cima das crianças. Júlia morreu tentando proteger um menino de 3 anos e uma menina de 2. Conseguiu. As crianças saíram sem muitos ferimentos, mas ela não resistiu. O muro que matou Júlia apresentava risco há muito tempo. A gente notificou a prefeitura várias vezes. Quantas vezes? 4 vezes. A gente não foi atendido, não veio ninguém, a gente ficou esse tempo todo a ver navios. E há vários pontos de risco aqui no Morro do Palácio. Essa escada, por exemplo, dá acesso à casa onde morava a Júlia. Com a chuva, todo esse barranco despencou. E a escada hoje
é um perigo. E não é preciso ir muito longe no Morro do Palácio para dar de cara com o perigo. Esta vizinha, que ouviu os gritos de Júlia quando o muro caiu, mostra outro ponto que pode ser muito perigoso. Um ventinho forte, isso cai tudo. Segundo a Prefeitura de Niterói, a cidade tem 29 áreas graves quando chove forte. Boa parte está aqui no Morro do Palácio. O que é fundamental agora é tomar as medidas preventivas. Hoje a equipe da Defesa Civil está toda dedicada ao Morro do Palácio. Nós vamos fazer uma vistoria em toda a comunidade, vistoria nos imóveis, para que a gente verifique o que existe em termos de risco, né, de desabamento, o que existe de estruturas, né, o que caiu, o que causou óbito foi um muro. Então nós vamos nos preparar de uma forma preventiva para que isso não aconteça novamente aqui. O morro vai receber a primeira sirene para alertar os moradores em momentos de risco. Tarde demais para a Júlia. Uma guerreira, né? Foi uma guerreira. Salvar essas duas crianças. Além de guerreira, um exemplo. E aí vão colocar as sirenes como muleta, improvisar, e as pessoas vão continuar lá. A prevenção agora, depois da criança morta, é prevenção botar o muro. O muro estava lá improvisado. Natasha Franco ao vivo comigo, direto do Centro de Operações da Prefeitura. Oi, Natasha. Boa tarde, Fábio. A gente está aqui, como você falou, no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. E, Fábio, a Prefeitura já está em estágio de atenção nas regiões da Zona Norte e do centro da cidade. O que isso significa, Fábio? Esse é o segundo nível numa escala de 4 níveis de prevenção contra as chuvas. Isso significa que pode haver chuva de moderada a forte nas próximas horas nessa região. Para falar um pouco mais sobre isso, sobre essa prevenção, nós vamos conversar com o subsecretário municipal de Defesa Civil, Coronel Márcio Mota. Coronel, quando a gente fala de prevenção, atualmente, o que preocupa mais a Prefeitura nessas chuvas fortes que têm acontecido essa semana? A principal preocupação, sem dúvida nenhuma, é de salvar vidas, evitar que danos humanos aconteçam de pessoas feridas e mortas, como aconteceu infelizmente em Niterói. Agora, existe uma preocupação maior com a questão das enchentes, ou até mesmo, né, está chovendo durante toda a semana, existe uma preocupação muito grande com o deslizamento de terras? Sem dúvida, nós estamos no 18º dia do ano, hoje é dia 18 de janeiro, somente em 2 dias do mês de janeiro que não tivemos ocorrências de chuva, ou seja, 16 dias de chuva contínua na cidade. A cidade de Janeiro tem respondido até bem, considerando as ocorrências que nós estamos tendo, sem muitas gravidades. Lógico, tivemos perdas materiais principalmente, mas nenhum dano humano. As sirenes foram acionadas, as pessoas ainda precisam acreditar mais nessa estratégia, mas enfim, como todo, a cidade tem resistido bem a essa grande quantidade de chuva que tem caído aqui. Existe uma preocupação muito grande com essa questão das pessoas não respeitarem as sirenes, né? Existe um projeto, já está implementado já há algum tempo, mas é preciso que as pessoas entendam o quanto isso é importante, né, Coronel? Verdade. Mesmo tendo sido pioneiro na cidade, no país, a estratégia de instalação de sirenes, começamos no ano de 2011, é uma estratégia ainda nova, precisa de muita maturidade ainda. Foram realizados 15 exercícios simulados em todas as 103 comunidades onde o sistema está instalado. Precisa ainda de mais maturidade, as pessoas precisam entender que mesmo sendo ainda um sistema paliativo, não é uma solução definitiva, ele tem um objetivo único, claro e específico, que é de salvar vidas. Se a sirene for acionada, são estudos bem feitos, protocolos bem detalhados, para que as pessoas entendam, tocou, há risco, previna-se, vá para local seguro, ou ponto de apoio, ou local seguro, caso de algum parente, algum amigo na comunidade. Fábio? Coronel, muito boa tarde para o senhor, obrigado pela sua presença aqui, de fato... Eu acho admirável da sua parte fazer colocações tão importantes e tão pertinentes para a população do estado do Rio de Janeiro. Agora, evidentemente, Coronel, eu admiro em muito os esforços da Defesa Civil, o trabalho que é feito. A gente sabe que é um trabalho doloroso, difícil, complicado, estratégico, de uso também da inteligência para evitar maiores tragédias. O senhor falou muito bem quando a medida da sirene, ela é paliativa, mas o meu medo sempre nesse país, Coronel, é que o paliativo se torne eterno. O Brasil tem essa cultura, lamentavelmente. Agora eu pergunto uma coisa para o senhor. Como fazer de uma vez por todas para orientar essas pessoas a não construir suas casas à beira dos rios? Por que as autoridades, não estou falando dessas autoridades do senhor, mas autoridades de outrora, autoridades do passado,
todo mundo deixou construir de forma indiscriminada. Hoje a sensação que a gente tem quando a gente abre o mapa é que a gente está perdido, não sabe mais o que vai fazer, porque é tanta gente morando em área de risco, é tanta gente morando em favela, é tanta gente morando em cima daquilo que não tem estrutura alguma, plataforma alguma. E como é que ficam essas pessoas? Como orientar essas pessoas? O que fazer? Como é que a gente vai desatar esse nó? Hein, Coronel? Fábio, perfeito o que foi falado. Pode até ser linguajar comum e já muitas vezes repetido, mas de fato é um passivo habitacional de mais de 20 anos. A ocupação desordenada nas grandes cidades não é somente restrito à cidade do Rio de Janeiro. As grandes cidades ainda sofrem de um passivo habitacional. É fundamental que a gente entenda o objetivo claro e específico dessa estratégia das sirenes. Como eu disse, são 103 comunidades onde o sistema está instalado. Foram 15 exercícios simulados realizados. Ainda admito que ainda temos muito que amadurecer. Estamos investindo com os agentes comunitários de saúde. São 4.800 agentes comunitários capacitados e treinados por nós. Vamos entrar agora em 2013 em capacitação com os alunos das escolas públicas. São 38 escolas que vão receber a disciplina da Defesa Civil durante um ano inteiro do 5º ano. Enfim, sei que são medidas para médio até a longo prazo. É importante que a gente entenda que temos um problema, temos um passivo habitacional, mas não estamos de braços cruzados. A Sirene tem um objetivo claro, único e específico, é de salvar vidas. Com relação a reassentamento e obras estruturais de contenção de encostas, o prefeito Eduardo Paes tem trabalhado bastante com relação a isso, mesmo reconhecendo o que nós estamos fazendo do passivo habitacional de longos anos. Mas o reassentamento tem sido feito e a meta da prefeitura até o final de 2016 para que a gente não tenha mais ninguém morando em área de alto risco de deslizamento. É um desafio, mas vamos em busca disso. E o que dizer também para as pessoas da Praça da Bandeira, hein, Coronel? Porque é triste demais. Essas imagens, esses comerciantes, moradores da Praça da Bandeira, ninguém aguenta mais também, hein, Coronel? Concordo, Fábio. Nós fizemos um exercício simulado em 2011 com relação à Praça da Bandeira. Cenas como nós vimos em 2011, 25 de abril de 2011, do ônibus ilhado, de carros ilhados, nós não estamos vendo mais. Há um protocolo estabelecido que a partir de um determinado limite de chuva, ou quando atinge um determinado nível na régua do Rio do Maracanã ou do Rio Joana, é o protocolo de fechar a Praça da Bandeira. Sabemos ainda que os comerciantes estão sofrendo. Isso vai ter data e hora para acabar. Primeiro semestre de 2014, como o prefeito Eduardo Paes mesmo disse, está com os seus dias contados. São 5 grandes reservatórios, mudança do curso da água do Rio Joana para desaguar através de um túnel subterrâneo extravasador diretamente para a Baía de Guanabara, para mitigar esses problemas históricos de alagamento na Praça da Bandeira. Tem data e hora para terminar, Fábio, pode ter certeza. Tá bom, Coronel, vou cobrar isso do senhor, hein? Vou cobrar isso das autoridades, do prefeito Eduardo Paes, vou cobrar mesmo, para valer. E olha, obrigado pela sua presença mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E é importante, independentemente da minha opinião, independentemente se eu vou aqui criticar ou não, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui. As portas desse programa estão sempre abertas para as autoridades falarem, se defenderem, exporem ao público aquilo que tem que ser feito. Isso é Fábio, indiscutível, viu, Coronel? Eu só gostaria de deixar mais um detalhe. Claro, como eu disse, a estratégia da Sirene é uma estratégia recente, é nova, precisa de amadurecimento. Sim. Mas nós contamos muito com a ajuda de vocês, mídia, para, de uma forma multiplicadora, entrar na casa das pessoas que estão agora assistindo. Importante, se a Sirene for acionada, há um grande estudo, um protocolo já todo ele desenhado para que seja acionada. Não é uma tomada de decisão sem conhecimento, embasamento técnico-científico. Por favor, obedeçam. Bem uma hora você salva a vida. Se não puder ir para o ponto seguro, vá para o ponto de apoio que nós disponibilizamos nessas comunidades. E vamos salvar vidas e passar o verão 2012, 2013 sem danos humanos na cidade do Rio de Janeiro. Não, tudo bem, Coronel. Sua orientação é bárbara, concordo plenamente com o senhor. O que eu não concordo é o instrumento Sirene como definitivo. Isso é que eu não concordo. É isso que eu não admito. Né? No mais, de maneira provisória, eu concordo, mas que não seja provisório. É só isso que eu quero dizer. Sem dúvida, perfeitamente. Um abraço para o senhor, viu?
Obrigado pela sua gentileza, parabéns pelo seu trabalho, viu? Natasha Franco, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho, voltando ao vivo ao longo da nossa programação. A Fundação Rio Águas informa que as obras de controle de enchentes na bacia do Canal do Mangue, que incluem a Praça da Bandeira, estão em andamento, conforme o coronel acabou de falar aqui pra gente. E somente com todo o sistema implantado, as enchentes serão minimizadas. O reservatório de água lá da Praça da Bandeira tem previsão de entrega para abril deste ano e servirá para captar os volumes excedentes da drenagem local. Bom, a Júlia, que morreu em Niterói, só para ficar claro, para a gente não esquecer aqui, né? Foi a segunda vítima das chuvas no estado em menos de 24 horas. Na manhã de quinta-feira, ou seja, ontem, a menina Kelly Pereira da Rocha, de 4 anos, morreu após ser soterrada por um deslizamento de terra em Mendes, cidade do interior do estado. A Kelly foi vítima de uma queda de barreira que atingiu a casa onde ela morava com a avó de 46 anos que ficou ferida. Então vamos ser sinceros aqui e objetivos. Respeito a posição do coronel, acho que a Defesa Civil faz um trabalho muito bom dentro que pode ser feito, mas as autoridades, aí eu vou colocar as autoridades desse país como num todo. Vamos sair da esfera municipal, da esfera estadual e vamos atingir o país inteiro. As autoridades são impotentes. As autoridades são incompetentes contra a chuva no quesito planejamento, prevenção. A realidade dos fatos mostram isso e eu vou ser um pouco mais contundente. As autoridades não conseguem resolver o problema porque não sabem como resolver. No quesito prevenção, porque não existe honestidade do político quando sobe no palanque, quando o assunto é chuva. As autoridades empurram o problema, tentam emendar o problema, tentam, de certa forma, tentar fazer alguma coisa para segurar, mas na prática é só discurso panfletário. Usam verbas emergenciais sem licitação e nada muda. Falta transparência, respeito e até compaixão quando o assunto é prevenção. E não sabem resolver porque deixaram construir muitas favelas, sem nenhuma fiscalização, sem orientar as pessoas. É fácil colocar a causa do problema no morador que construiu a casa no lugar errado, quando ele deveria ser orientado. O problema tomou uma proporção incontrolável. Deixaram construir em efeito cascata. Então hoje o povo morre soterrado, morre afogado, porque as autoridades não se preocupam com as pessoas. E nunca se preocuparam. Se tivessem se preocupado com as pessoas, a Defesa Civil não estaria trabalhando tanto hoje como está trabalhando. É óbvio. As autoridades fazem algumas obras de contenção por pressão da imprensa, com medo total que essa omissão as prejudique nas campanhas eleitorais. Então a sensação que a gente tem é que as autoridades não sabem mais o que fazer, por mais que elas tentem. As decisões sobre o que é necessário são pontuais, mas não atendem à demanda de risco. É muito grande a demanda de risco. E como são obras que na maioria não aparecem, não são pirotécnicas, logo elas não interessam. Como não se interessou em fazer a obra na Praça da Bandeira ao longo de décadas, porque é uma obra subterrânea, não vai aparecer, não vai dar voto. Só agora a Prefeitura está fazendo a obra e diante do caos estamos vivendo de remendos. As obras só remendam e pouco resolvem. Sirene, foi aqui que eu falei para o coronel, são remendos, ajudam, mas não resolvem. O que resolve é infraestrutura. O que resolve é remoção e até de favelas inteiras. O que resolve é tratar das encostas. O que resolve é a gente parar com essa cultura de esperar o que vai dar para depois resolver. Deixar pessoas vivendo no improviso é um atentado. O que resolve é prevenção. Estamos vivendo numa caixa preta, minha gente, onde tudo de pior pode acontecer a qualquer momento. É como viver uma roleta russa com uma arma apontada para as nossas cabeças. Todos nós, sem distinção, crianças, adultos, idosos, todos nós somos reféns.